Olá, meus amigos. É com grande satisfação que nós temos para a revista de um ano da doutora Rita Cortez, presidente do IAB. Muito obrigado, doutora Rita. E eu já passo a palavra para as considerações iniciais, doutora Rita. Não, primeiro agradecer, né? Eu agradecer o convite. Eu falei assim, quando eu vi o número de pessoas que iam participar, né, eu até brinquei, eu disse assim, gente, será que isso daqui é uma entrevista ou é uma sabatina? Aliás, como disse o Álvaro, ou é uma sabatina? Bom, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Ainda sabendo que tem alguns membros do Instituto que fazem parte do Sindicato dos Advogados, eu que fiz parte do Sindicato dos Advogados Priscas Eras, não me pergunte quando. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mesmo, de coração. E bom saber que empatou, né? Empatou 1, 2, 3, não, somos a maioria, né? Somos a maioria. Raquel, Fernanda, Gabriele, Jéssica, eu estou falando, não sei se está... Enfim, estou gravando, mas são as minhas colegas advogadas que estão também participando dessa entrevista. Parabéns por sermos a maioria nessa entrevista. Então, é isso Verdade, aí. doutora Rita. No IBPEA, no sindicato, na OAB também já estamos chegando lá. Eu quero passar a palavra para o doutor Álvaro Quintão para fazer a primeira pergunta para a doutora Rita Cortez. Obrigado, Thiago, pelo convite. É um prazer aqui estar mais uma vez aqui, né, com o IBPEA, entrevistando, e dessa vez uma amiga, né, Rita Cortez, na advocacia trabalhista, na advocacia sindical. Ela sempre foi uma referência para todos nós, pela sua atuação, pela sua seriedade. E Rita, no sindicato, né, eu que deixei a presidência do sindicato, teve uma coisa que me deixou muito orgulhoso, que pela primeira vez nós conseguimos montar uma chapa efetivamente paritária, 50% de homens e 50% de mulheres, sendo que as mulheres também ainda são maioria na direção executiva. Então, eu deixei a presidência, mas fiquei muito feliz em conseguir montar, construir, ajudar a construir essa chapa, e realmente agora a OAB, né, também vai ter a paridade, e isso é fundamental nesses dias, né, que a gente está vivendo. E, bom, eu queria começar, então, a gente estava brincando aqui que não seria uma entrevista, seria uma sabatina, mas tem tanta coisa que a gente pode extrair da Rita, que a gente pode buscar da Rita, né, para essa advocacia que está entrando no mercado, para a pequena banca, mesmo aqueles que já estão no mercado há algum tempo, mas que ainda continuam atuando numa pequena banca. Rita, eu acho que existe uma pergunta hoje que muitos se fazem. A pandemia trouxe uma nova realidade. Hoje a gente não tem mais aquele fluxo de pessoas entrando nos fóruns, a gente já não tem mais aquele contato com a advocacia, com o colega, com a colega advogada, onde nós trocávamos experiência, buscávamos informações. Hoje o advogado que está chegando, principalmente o da pequena banca, que não tem tanta experiência, que não tem tanto contato, como é que a gente, para essa pequena banca, como é que a gente pode mostrar para esse advogado a forma dele se relacionar com a advocacia, se relacionar com o judiciário, uma vez que essa presença física, ela mudou muito. É uma nova realidade, a advocacia passa por uma realidade muito diferente. A gente não sabe, depois da pandemia, como será, se nós voltaremos ou não a ter aquele movimento. Eu, particularmente, acho que aquele movimento de fila no elevador, eu acho que dificilmente, né, nós voltaremos a ter. Mas como é que você acha que esse jovem advogado, ou mesmo aquele que já está há mais tempo, mas que está numa pequena banca, que é fundamental esse contato desse dia a dia para captação de novos clientes, para conhecer novas realidades de outras bancas, como é que você vê isso? O que você acha desse futuro para a pequena banca pós-pandemia? Isso é a pergunta de 1 milhão, né? Responda a pergunta de 1 milhão, é essa aí. Eu vejo, nós estamos já fazendo aqui um bate-papo, né, de bastidor, e eu não ando muito otimista com as coisas, mas eu acho que a gente não pode perder os nossos sonhos. Não pode abandonar os nossos sonhos, as nossas perspectivas, mas que eu assim, não tenho eu não gosto de usar demagogia para tratar desse tipo de assunto. Eu acho que a gente tem que ser bem realista, porque as pessoas sabem o que elas têm que saber, o que elas vão
encontrar em termos de mercado de trabalho, né? E eu acho que, enfim, eu não vejo, eu acho que tudo está se colocando também na conta da pandemia, né? As inovações tecnológicas que vieram por conta, né, para tentar superar esse momento tão difícil e facilitar até a comunicação e tal, ela não pode ser, a gente não pode dizer que isso daí é o grande, entendeu? A grande ameaça, né, para o futuro da advocacia. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo antigos problemas, né? Sempre foi muito difícil, né, sustentar uma banca de advocacia, principalmente quando você voa solo, duas pessoas, sem muita estrutura. Sempre foi muito difícil. A advocacia, né, pelo menos desde a minha época, né, não vou dizer quando, mas já faz algum tempo, né, mas ela realmente sempre contou com muitas dificuldades, né? Eu me lembro, eu vou até usar um exemplo, já que a gente está aqui bem coloquial, bem descontraído, né? Uma entrevista descontraída, né? Eu me lembro que eu fiquei um determinado tempo em que eu estava praticamente na área trabalhista sozinha no escritório. Nós tínhamos saído do Celso Soares. Celso Soares também foi um grande advogado trabalhista, e fomos eu, Paulo de Bessa Antunes, gente, se eles escutarem que eu estou fazendo essa entrevista hoje, estou rememorando isso, Paulo de Bessa Antunes, João Custódio Gomes de Carvalho, era uma turma, e Luiz Celso Soares de Araújo, que era criminalista. Então, fomos todos resolvemos nos juntar e formar uma banca. Quando eu tinha dúvida trabalhista, embora o Custódio era metido a saber de direito de trabalho, mas ele já estava enveredando pela área penal, eu tinha que ligar para o Francisco Domingues Lopes. Por isso que eu digo que, assim, que o Francisco era o meu guru. Então, quando eu tinha dúvida, eu tinha que ligar para ele. E pior, né, para eu fazer as petições, o recortar e colar era você pegar alguma coisa que você já tinha feito, você cortava com a tesoura, colava com cola, né, no papel em branco, eu dava para o rapaz que era o boy do escritório que máquina de escrever, é lógico, né, e ele que fazia a petição. Quer dizer, são dificuldades, entendeu? Agora, é lógico que, à medida, né, que a gente caminha, né, vão aparecendo novas questões, né? E a gente vai, e esse caldo, né, ele vai efervescendo, ele vai, enfim, ele vai nos forçando a lidar com esses desafios. Agora, ninguém pode esperar, sinceramente, com o número de faculdades de direito, né? E agora parece que aumenta, o nome assim, o número é extraordinário, né? O MEC resolveu, aquele negócio de abrir a porteira, sabe a história do abrir a porteira? Né? A caravana passa, entendeu? É mais ou menos isso. Né? O MEC resolveu, né, dar até registro provisório para uma série de faculdades, muita gente não sabe disso, são vários bacharéis, né, jogados no mercado, daí, inclusive, o exame da ordem se tornou uma coisa extremamente necessária, como um filtro para isso, e, infelizmente, né, eu gostaria que não existisse isso, mas tem que existir, né, diante do quadro, da situação, né, desse volume de faculdades, esse número expressivo de pessoas jogadas no mercado. Então, as dificuldades são enormes. Você, enfim, existe uma disputa, ainda que você tenha opções. Opções fora da advocacia é outra discussão, né? Eu estou dizendo, dentro da advocacia, realmente eu acho que não é fácil, e a coisa só se agrava, né? A pandemia fechou o judiciário, né, um determinado tempo, a gente ainda está com dificuldades, né, de funcionamento presencial, muitos estão passando fome, né? Existem muitos colegas que, por mais que possam procurar a especialidade XYZ, né, eles estão com dificuldade de liberar um alvará, dificuldade de, entendeu, de fazer, chegar ao conhecimento das pessoas, do seu trabalho, enfim, da sua atividade. Muito complicado. Eu vou, só para terminar, Álvaro, que eu me lembrei agora de uma história. O falecido e saudoso Bozizio, também outro grande advogado trabalhista, uma vez o Bozizio resolveu fazer uma pesquisa. Ele queria
enfim, ele queria dar uma outra feição ao escritório dele e resolveu fazer uma pesquisa com relação aos pequenos, médios e grandes escritórios. Eu até participei, eu fui uma das entrevistadas para poder exatamente assim, enfim, falar sobre, né, como é que funcionava o meu escritório, dar dados. E nós chegamos, e ele chegou na conclusão, naquela época, ele não chegou a publicar isso, uma pena, né, que foi uma pesquisa séria, né, mas ele chegou à conclusão de que a tendência era a concentração. Entendeu? Aquele negócio, juntos somos mais fortes, juntos, entendeu? A gente chega lá, que não era a atuação individual, por mais que a atuação individual, sem ser em grupo, sem ser através de uma chamada empresa jurídica, enfim, alguma coisa com uma estrutura maior, né? Não criasse uma situação de separação do cliente. Às vezes o cliente assim, não quer ser tratado pelo advogado que você indicou, quer ser tratado porque quer ser atendido pelo dono do escritório. Não, você que é a dona do escritório, você que dá o nome do escritório, eu quero ser atendido por você. É simples assim. Mas, na impossibilidade, entendeu? As pessoas até aceitam, entendeu? Então, para facilitar a vida, né, do profissional, né, é que, enfim, começa a aparecer essas concentrações, entendeu? Então, tudo muito, muito complicado. Agora, eu acho que quando a ordem, né, e aí, né, quando tem o instituto, o sindicato, a ordem criando uma comissão para tratar especificamente desse assunto, eu acho que já é um passo importante, né? Eu estava também comentando antes de nós, enfim, antes de dar início à entrevista, que na década de 80 e 90, né, todo mundo queria ser advogado empregado, né? É aquela coisa da estabilidade, você cria uma certa estabilidade financeira, uma estabilidade em termos do desenvolvimento da tua atividade. Então, nós criamos a Comissão de Advogados Empregados. A Comissão de Advogados Empregados ela conseguiu, vamos dizer assim, incrementar o trabalho do Sindicato de Advogados. O Sindicato de Advogados já existia. E foi aí que a gente começou a crescer, entendeu? Nessa seara. Depois deu um refluxo. E aí é aquela coisa que, né, enfim, tudo é movimento, né, tudo é muito dialético, né, você vai mudando e vai ter que se adequando. Eu não gosto dessa palavra resiliência. Resiliência dá a ideia de imobilismo, entendeu? Eu acho que a gente tem que se movimentar, a gente tem que se entrosar, e as pessoas precisam ser orientadas. Então, eu acho que quando você cria a comissão e você começa a orientar, e você começa a fazer entrevistas como essa, entendeu? O pessoal acho que fica mais atento, né, ao que você pode, né, enfim, quais são as contribuições que você pode dar para que você realmente consiga, né, vamos dizer assim, um lugar ao sol, né, nesse mercado tão difícil. É isso. Obrigado, doutora Rita. Com certeza, contribuição muito relevante dentro desse olhar da dificuldade, e é isso que a gente quer entender, as dificuldades. O mar não o cenário realmente não está um cenário azul para todos os escritórios, para toda a advocacia, em especial para os pequenos escritórios. Queria chamar o Cláudio Goulart para fazer a contribuição. Bom, agora, oficialmente, boa tarde para todos, boa tarde, doutora Rita, as doutoras Alvo, Gabriela, a doutora Fernanda, a doutora Raquel, meu amigo André Paiva. Eu fico até contente, sabe? Eu estou mais até contente que você, porque foi o único que o Thiago não pediu para fazer a apresentação. Ou seja, eu estou em evidência, né? Porque ele não me apresentasse. Amiga, eu vou fugir um pouquinho dessa área que nós estamos, porque eu acho que é você hoje que representa realmente para a gente uma mulher guerreira, né? Posso ser suspeito de falar pela admiração, pelo carinho, né, a consideração que eu tenho por você, sempre tivemos, né? Mas eu acho importante, nesse momento, né, eu vou usar aqui um termo que você usou quando nós fizemos junto uma primeira live, ou uma audiência pública que nós tivemos. Você virou para mim e falou assim: olha, Claudinho, nós estamos vivendo um novo normal que é anormal, né? E você assume a presidência do Instituto, né? Talvez, acho eu, que é o maior, o mais antigo instituto da América Latina, salvo o juízo, que é o IAB.
De todas as Américas, Claudinho. Não é? Exatamente. Né? Enfim, e eu queria que, nesse contexto em que você reassume, quer dizer, reeleito de novo na presidência, né, que para a gente foi uma grande satisfação, né, como é que você está se adequando nesse mundo virtual, né, com o Instituto, que é um instituto de estudos, né, de grande valia para a advocacia, né, e você se deparando com essa dificuldade. Você, inclusive, me contribuiu muito com a nossa eleição lá no sindicato, onde você me passou muitas orientações como é que a gente poderia fazer a nossa eleição híbrida, né, o via online, colocando o Instituto à nossa disposição. Né? Então, eu gostaria que você, nesse foco que tem essa entrevista, né, das pequenas e médias escritórios, das grandes bancas, que estão também passando dificuldade, como muito bem você abordou, como é que o Instituto está vendo isso, né, de passar essa experiência de um instituto que tem grandes juristas ali, um instituto de estudo, né? Como é que você está passando, conseguindo vivenciar nesse mundo, né, virtual e conseguir, né, da forma que você está atuando, passando isso para os nossos colegas? Bom, primeiro, Claudinho, eu vou chamar de Claudinho, né? Claudinho, meu amigo querido, você realmente é suspeito. Então, mais obrigada aí pelo teu carinho sempre. Eu vou dizer uma coisa, não é fácil, não. Né? O Instituto, primeiro que o Instituto, ele conta, eu gosto muito sempre de usar essa expressão, ele conta a história do direito, conta a história da advocacia. Né? A ordem nasce do Instituto dos Advogados Brasileiros, são 178 anos caminhando no sentido do estudo, da pesquisa jurídica. Ele tem um perfil acadêmico. O Instituto, desde que foi criada a ordem, né, que aí passou a ter um exercício de representação, né, da advocacia, que o Instituto tem um perfil mais acadêmico, né? Então, de discussões, de teses jurídicas, tanto que o nosso funcionamento se dá através de comissões. Né? As comissões, elas elaboram pareceres técnicos, né? Você dá um determinado tema, é feita uma indicação que é um tema jurídico para ser debatido, para ser discutido, e vai para as comissões chamadas comissões temáticas. São vários segmentos do direito, inclusive até especialidades. Hoje você tem comissão de direito digital, comissão... Só não tem direito da moda e direito do vinho, mas o resto nós temos. Compliance e... Não, vocês estão pensando, estão rindo? Tem direito do vinho. Eu já combinei, inclusive, eu já falei isso em vários eventos. Vocês podem me cobrar. O palestrante, entrou numa vinícola lá no Rio Grande do Sul, nosso colega, ele já se propôs, inclusive, a dar a palestra e depois ter degustação. Vai ser o evento mais concorrido do Instituto dos Advogados Brasileiros. Mas eu estou fazendo essa brincadeira porque é para entender o funcionamento do Instituto. Então, nós levamos para as comissões elaboram um parecer técnico. Agora, mais recentemente, nós produzimos 2 pareceres, um pela Comissão de Direito Constitucional, outro pela Comissão de Direito Penal, sobre a Lava Jato, né? E foi um parecer muito sério, técnico, onde nós colocamos, quer dizer, fazemos toda uma crítica, né, à atuação do grupo, né, de Curitiba, né, e das consequências que a Lava Jato trouxe para o país, principalmente do ponto de vista econômico. Isso foi elaborado pela Comissão de Direito Penal, foi elaborado pela Comissão de Direito Constitucional, nós levamos à sessão plenária, a sessão plenária é como se fosse uma assembleia, né, as sessões plenárias do IAB, onde se vota. Aí, votado o parecer, nós distribuímos pelo país inteiro. Então, eu acho que a melhor coisa, Cláudio, antes de falar sobre como é que a gente consegue sobreviver nessa situação, é que eu acho que eu estou cumprindo, pelo menos, o compromisso que eu assumi quando eu fui eleita. Eu disse que eu ia dar utilidade ao trabalho técnico do IAB, porque é um trabalho de qualidade, né? Você tem realmente, nós temos sócios ali filiados, né, confrades, confreiras. O Álvaro acabou recém-ingresso, eu disse que ele não é confreira, obviamente, né? É um confrade, né? Então, olha, o André riu, hein? Eu acho que, André,
Boa tarde, eu só não tinha te cumprimentado. Bom, então, então nós temos um confrade, mas a gente tem, enfim, um quadro social de primeira linha, grandes juristas, grandes nomes, né? E todos colaboram, né? Todos de certa forma. Por exemplo, a Comissão de Direito do Trabalho é uma chega a ser até um exagero, né? Um exagero, mas você tem os sócios honorários, que são os magistrados, que participam, né? Isso é uma característica nossa, dos trabalhistas, né? Então, você tem os magistrados de primeiro grau, que estão lá, de segundo grau, participam até demais da conta. No outro dia deu uma querela lá, mas eu não quero nem entrar no mérito, né? Isso é coisa para o Daniel cuidar. Mas, enfim, mas a gente tem uma participação muito intensa. Então, é uma pena que você tenha hoje, né, uma série de trabalhos construídos do ponto de vista jurídico, mas que sem serventia para a sociedade. Eu acho que tem que ter serventia, eu acho que a gente tem que atender à agenda política e jurídica, né? Vamos parar de ter medo de falar que é político, parece que política agora tudo virou ideologia, não é isso. Né? Política é relacionamento social, relações jurídicas são relações, acima de tudo, sobretudo, relações políticas. Então, a gente tem que discutir, tanto do ponto de vista político como jurídico, essas questões, entendeu? E enfrentá-las, né? Enfrentá-las. A gente tem ali uma sessão plenária, quando nós votamos, por exemplo, os fundamentos para o impeachment do presidente Bolsonaro, né? Foi uma sessão concorridíssima. E olha que não estava nem nessa situação hoje de CPI, isso foi há um ano atrás. Né? E também um trabalho sério, técnico, para exatamente, né, cumprir o papel que o Instituto tem, né? Que é um instituto de elaboração, de formação de pensamento jurídico. Né? Então, fizemos e foi uma discussão... foi uma acalorada, né? Como há muito não havia no Instituto. Então, isso tudo vale a pena. Então, cuidar disso em plena pandemia é fazer o que nós estamos fazendo, garantir a realização das sessões plenárias, deixar que não permitir que o Instituto deixasse de funcionar, pelo menos naquilo que ele tem de mais importante, que é exatamente essa elaboração de um pensamento jurídico sobre vários temas de grande significado, né, para a sociedade, né, fazer os webinários, os eventos que nós estamos realizando, que são os eventos culturais. Né? A única coisa que nós não conseguimos colocar para frente foi a escola do Instituto dos Advogados Brasileiros, o ESEAB, Escola Superior do Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, a escola a gente não conseguiu deslanchar, mas eu até o final do mandato eu acho que chego lá. E para o Álvaro ficar bastante feliz, né, eu não peguei o Álvaro de Cristo, não. É porque a referência tem que ser ele também. Eu disse que também vou criar a subdelegacia em Portugal. Hoje nós estamos com quase 50 sócios em Portugal, entre honorários e efetivos, quer dizer, muita gente, né? Coimbra, Lisboa, e vai por diante. Então, professores, né? O professor Trovão, que é muito conhecido da Autônoma lá de Lisboa, professor Raimundo, que é da Clássica. Então, eu disse que antes de terminar o mandato, eu vou criar uma subdelegacia em Portugal. Quem vier depois de mim, se quiser também criar uma subdelegacia na Espanha, a gente tem que ir onde a língua, o idioma ajude, né? Porque na China já vai ficar mais complicado, mas, enfim, matamos aí, né? Entendeu? Então, é difícil, está sendo muito cansativo. Eu duvido que algum de vocês ou alguma de vocês, entendeu? Não diga que a gente está trabalhando muito mais e a gente está se cansando muito mais. Ficar o tempo todo, né, assim, ligado na internet é diferente. Né? No presencial, você olha para um lado, vai para o outro, você vai até o local, você se desloca. É um tempo que teu cérebro também dá uma parada. Aliás, isso já tem trabalhos, né? Trabalhos científicos de primeira linha. No outro dia saiu até na imprensa, na grande imprensa, um trabalho precioso exatamente sobre essas doenças, enfim, essas doenças, vou dizer que psiquiátricas, né? Essas doenças mentais, né? Que têm sido provocadas em razão, né? Não só do isolamento, mas da necessidade da gente se comunicar através de videoconferência.
Não é à toa que nós estamos colocando em discussão teletrabalho e outras cositas mais, né? Apesar das pessoas estarem inventando história, né? Tem muita coisa que já era tratada na lei, as pessoas ficam inventando história para justificar o injustificável, ou garantir retrocesso, garantir que haja, que se acolham as teses que eu acho que estão esvaziando, né, o direito de trabalho no seu conteúdo científico. Mas é isso. Está difícil, mas a gente está tocando em frente, apostando muito também, investindo muito em tecnologia, porque aí não tem jeito, né? Você fazer uma sessão plenária, né, com não sei quantos associados, né, que é uma possibilidade, né, a gente teve que abrir uma plataforma que acolhesse pelo menos mais de 500 pessoas, ainda que a gente não consiga reunir 500 pessoas. É isso. Doutora Rita, obrigado. Meu presidente do sindicato, meu amigo, coordenador da Escola de Gestão, Cláudio Goulart, peço desculpas, depois eu vou voltar uma pergunta para você fazer, doutora Rita, da nossa Escola de Gestão. Doutora Rita, deixa eu lhe falar, a gente, como a doutora estava falando em relação à década de 80, onde tem uma migração para a advocacia empregado, com vínculo de empregatício, a gente queria se entender um pouco como segmento de pequeno escritório. Na década de 80, com a Constituição e com a abertura do mercado na década de 90, a sedimentação da sociedade de consumo de massa, o movimento da advocacia começa a migrar, de fato, para as grandes estruturas. A gente começa a deixar as grandes bancas, os concursos públicos começam a ser a bola da vez nas academias, e parece que a abertura de sua própria banca se torna residual. Se você não for para graduação, se você não for para uma carreira pública, você é menos qualificado. Se você não for para uma grande banca ou para um departamento jurídico, você também ainda não é tão qualificado e parece que residualmente você não deu certo em nada e aí você vai abrir a sua banca. Só que por dados que nós temos, 80% dessa advocacia ainda hoje, em 150 mil advogados, estão nessas pequenas bancas. Só que estão despreparados, não só, não quero nem entrar aqui no aspecto técnico, de direito material ou processual. Então, querida doutora Rita, queria que, num apanhado histórico breve de toda a sua vivência, no seu olhar crítico, e aí eu queria ver, sim, se o cenário tivesse soturno, por favor, pode contribuir com a gente. Doutora Rita, onde estão esses pequenos escritórios? Onde estão esses advogados e advogadas que militam nessas pequenas bancas? Onde a doutora vê, nesses últimos 30 anos, esse desenvolvimento dessas bancas? E hoje, né, a graduação, quando um advogado, uma advogada sai da graduação, fala assim, vou montar minha banca, é viável? Porque é isso hoje que a gente tem tentado entender, tem tentado buscar fórmulas. A gente não tem uma resposta de $1 milhão, né? A gente não tem essa resposta. O que a gente pensa vamos circular nossas experiências a fim de divulgá-las, a fim de poder pulverizá-las o mais amplamente possível. Então, doutora Rita, o que a doutora acha nesse campo dos últimos 30 anos? Onde é que essa advocacia esteve e onde ela está hoje? E se isso tem a ver com o que a doutora falou, uma moratória dos cursos, uma reserva de mercado, segurar um pouco a abertura de novos mercados? Desculpa aí, doutora Rita, a pergunta está muito ampla. É uma pergunta difícil, realmente, de responder, porque eu acho que a advocacia... Advocacia é advocacia, né? Eu acho que, primeiro, não tem aquela coisa assim... Você se organiza através de pequenos, médios e grandes escritórios, às vezes você nem se organiza, né? Você fica aí sem se formalizar, né, perante não só o fisco, a Previdência, enfim, né, a sociedade unipessoal deu um outro, eu acho que moveu a advocacia assim, bom, agora eu vou me regularizar. Tem uma coisa interessante, eu não sei se eu vou fugir da tua pergunta, né, mas que me ocorreu agora, né, nós temos uma característica, a advocacia, por ser uma atividade, uma profissão liberal, tal como médico, um pouquinho mais, né, a gente sempre se considerou assim, não, eu sou um profissional liberal, é aquele negócio, eu sou dono do meu próprio negócio, sabe que é essa coisa da informalidade, enfim, do empreendedorismo, né? Tanto que você vê muitos debates assim, sobre o advogado empreendedor, o advogado que deu certo, que criou seu escritório e cresceu no escritório. Nada contra, né? Mas isso vai criando uma situação que não é uma situação generalizada, é uma ou outra pessoa
às vezes por oportunidade, pela área em que ela formou o seu escritório, entendeu? Eu acho que, às vezes, você tem mais oportunidades. Eu vejo, por exemplo, na área de LGPD, né? Na Lei de Proteção de Dados. Muita gente desconhece, então as pessoas estão atuando, estão tentando, né, assessorar, criar um serviço de assessoria, de consultoria, porque você tem a diversificação, você não tem só o contencioso, né? Você tem consultoria, assessoria. Então, eu acho que, enfim, às vezes a pessoa até cresce nesse caminho, mas, enfim, eu acho que é uma questão mesmo de você encontrar as oportunidades. Para isso, você tem que ser orientado, né? Quer dizer, você tem que se planejar. Eu acho que o mais difícil, você pode ter planejamento de gestão, planejamento financeiro e tributário, você pode ter cursos de aperfeiçoamento profissional. Eu acho que acredito até que a comissão tem esse objetivo, né? Você pode ter uma série de estratégias de estrutura de escritório, mas sem cliente. Isso é complicado, né? Você precisa ter o cliente, né? Você precisa ter a pessoa que vai contratar o teu serviço, seja ele de assessoria, de consultoria, ou mesmo de atuação contenciosa. E isso é que está o complicado, né? Entendeu? Tanto que tem um trabalho que é da professora Bertolini, não foi feito para a questão do mercado de trabalho, mas fala sobre o mercado de trabalho da mulher, né? Aquele negócio do teto de vidro da advocacia feminina, né? Então, ela faz uma pesquisa com os escritórios. Mas o mais interessante é que essa pesquisa dos escritórios ela acompanha a evolução da própria, da própria trajetória econômica do país, né? Trajetória econômica e social do país. Então, ela vai situando a questão da formação dos escritórios de acordo, né, com essa década de 80. Então, os escritórios extremamente masculinos, você trazendo, importando, né, condutas e comportamentos e atitudes americanas, que era o. Entendeu? E vai aí por diante. Depois, com a privatização, Collor, né, e mais acentuado com o Fernando Henrique Cardoso. Então, você precisava ter escritórios de advocacia que atendesse essa demanda. Então, tem muito, eu acho que são muitas variantes, entendeu? Até neste particular, isso daí influencia, quer dizer, qual é a evolução econômica e social do país para que você tenha escritórios que acabam se formando, ainda que seja de um só, que aí são as sociedades unipessoais, entendeu? Ou sociedades pequenas, né, que se formam para atender determinadas demandas, porque elas estão ali, elas estão presentes, elas estão, entendeu? Elas estão, vamos dizer assim, elas gritam, né? E você aí tenta, né, assim, bom, eu vou por esse caminho aqui, pode ser que dê certo. Eu acho que tem muito disso. Eu fiz também um debate sobre a questão da evolução da advocacia feminina Brasil e Portugal. E em Portugal tem uma advogada, eu li uma entrevista, até para poder fazer a exposição, fazer a palestra, uma advogada em Portugal, que ela, até de uma grande banca de advocacia em Portugal, em que ela dizia o seguinte, quer dizer, com algumas demandas da comunidade europeia, né, eles começaram assim, a formar escritórios voltados, né, à questão, por exemplo, de direitos humanos de pessoas jurídicas, que isso é uma coisa hoje discutida internacionalmente, né? E vai aí por diante. Quer dizer, então, eu estou dando exemplos, eu não sei se está, enfim, servindo, porque você realmente é uma pergunta muito ampla, mas eu diria isso, entendeu? Eu acho que tem muita coisa que acompanha também a própria evolução histórica, econômica e social do próprio país. Entendeu? Então, tenha dúvida. Verdade, doutora, obrigado. Eu acho que é isso sim. A gente tem que fazer essas reflexões, a gente tem muita coisa para caminhar. Obrigado, doutora. Eu queria trazer a doutora Gabriele Rocha para fazer uma pergunta para a doutora Rita. Olá, boa tarde.
Bom, doutora Rita, sabemos que nós mulheres somos a maioria na população brasileira, contudo, apenas 10% ocupa o cargo de chefia, né? Seja em empresas ou em escritórios de advocacia. Aí eu queria saber de você um conselho para que a gente possa garantir esse direito, ocupar esses espaços, né, que são eminentemente masculinos. Queria que você trouxesse um pouquinho para a gente essa reflexão. Olha, eu acabei de falar exatamente sobre esse trabalho, que esse trabalho é voltado, né, a tentar dar uma. Porque o que a professora Bertolini chama de telhado de vidro? São os obstáculos para que você possa ascender profissionalmente. Não é o teu ingresso no mercado de trabalho, né? Não é você poder, enfim, ter um espaço para o exercício da advocacia. É você estar num escritório e você conseguir chegar a um cargo de chefia, de coordenação, que é extremamente difícil. Agora, uma coisa que eu acho que tem um grande problema, que aí só a mudança cultural, né? Que são as responsabilidades familiares. Né? A própria mulher se sente culpada. Né? Eu não sei quem tem filho de vocês, quem tem filho, que já teve que fazer, de repente, ou viajar, enfim, ficar mais tempo dentro do escritório para dar conta, às vezes, do serviço. Pô, mas meu filho está sozinho, eu não posso deixar meu filho. Eu vou deixar meu filho com o babá. Eu vou deixar o meu filho com a minha mãe. Entendeu? Colocar numa creche. Poxa, mas como é que fica a questão da creche? Nem todo mundo pode colocar creche, ainda mais creche no setor privado. Né? Então, eu acho que a mulher se culpa, né? E a divisão de tarefas em domicílio também é muito complicada, né? Porque o homem, ele quando aceita dividir tarefas, ele aceita da seguinte forma. Assim, eu já vi mulheres assim elogiando: poxa, meu marido é ótimo. Disse, mas por que seu marido é ótimo? Porque enquanto eu estou fazendo, eu estou ali dando uma aula, entendeu? Ele deu a mamadeira para o bebê. Poxa, assim, é uma grande coisa. Isso é uma grande façanha. Né? Então, são coisas culturais, a gente absorve isso. Né? A gente absorve papel masculino para se firmar. Outro dia, eu também estava num evento, o pessoal riu, porque eu sempre procuro me colocar da maneira assim. Eu acho que também é uma característica nossa trabalhista, de uma maneira mais simples, entendeu? Sem tentar enfeitar muito pavão. E aí eu estava num evento que a pessoa riu para caramba. Eu disse assim: olha, eu já fui para muita negociação coletiva, numa época que poucos faziam negociação coletiva na área sindical, porque na área sindical você, além de sofrer o preconceito enquanto mulher, você sofre o preconceito por atuar na área sindical. É uma coisa impressionante, chamam até de sindicalista. Né? Mas eu ia para as negociações coletivas, só tinha homem. Só tinha homem. Sério, sério. Né? Então, eu disse que eu só faltava cuspir na mesa para chamar a atenção dos homens. Então, isso é lógico que eu estou uma figura, mas existe. É você ter que falar grosso, né? Para você se equiparar, né? Para você, pelo menos, não se sentir excluída daquele ambiente. E numa negociação coletiva, isso é muito importante, você não se sentir excluído, menor, no ambiente onde se dá a negociação. Mas voltando à questão da responsabilidade familiar, quantas já perderam, não conseguiram cumprir a carreira por conta de ter engravidado? Né? Isso, a gravidez, né, é um dos maiores motivos de afastamento da mulher do mercado de trabalho e das advogadas, né, dos escritórios de advocacia. Entendeu? Exatamente por essa questão da responsabilidade familiar. Mas isso a gente só muda mudando a cultura. A gente tem. Olha o número de feminicídios. Né? Feminicídio se dá, por exemplo, de forma muito grave, né? Inclusive com a comunidade, com os grupos negros, né? De mulheres negras, de advogadas negras. Né? Então, essas contam com uma dificuldade muito maior. Né?
enfim, além do fato de ser mulher, quer dizer, da discriminação de gênero, você tem a discriminação de raça. Mas qual é o conselho que eu acho que eu poderia dar, apesar de todas essas dificuldades? Leiam esse trabalho da Bertolin, da professora Bertolin, porque ele é muito interessante, né? Mas se eu posso dar um conselho, procure agir com sororidade e solidariedade. Por que eu estou dizendo isso? Né? Nesse trabalho, nessa pesquisa, né, a professora chama aquilo que é a síndrome do pão que o diabo amassou. Se eu estou num escritório e passei um perrengue para chegar a uma posição X de destaque, as outras têm que passar também. Entendeu? Então, maltrata estagiário, maltrata esse formado, entendeu? Quem está entrando no escritório, a própria mulher, entendeu? Isso é fato, entendeu? Então, vamos procurar agir com mais sororidade, com mais solidariedade, entendendo que todas nós, né, temos que enfrentar, né, de forma mais atenuada, né, ou de forma assim, mais forte, se eu posso dizer mais forte, né, mas a gente enfrenta as mesmas dificuldades e as variações são mínimas. Né? Existe uma discriminação de gênero, existe uma discriminação de raça, e isso não pode ser desconsiderado em qualquer análise, em qualquer levantamento, em qualquer estratégia, né, até de montagem de um escritório. Eu acho que o meu conselho seria esse. Obrigada. Excelente, doutora. Obrigado, doutora Rita. Queria trazer a doutora Fernanda Negreiros para uma contribuição também com a doutora Rita. Doutora Rita, belas palavras, né? Como sempre, a sua carreira inspira a gente, né? Que é mulher, que é mais nova, ainda que a gente já tenha escolhido um caminho, é sempre muito bom a gente estar na presença de uma pessoa, uma mulher, com uma carreira tão consolidada, né? Então, é muito prazer estar na sua companhia nesse momento. Queria agradecê-la pelas palavras. Em relação à gravidez, de fato, a OAB trouxe uma contribuição muito importante alguns anos atrás, né, que a gente consegue isenção da anuidade, por exemplo. Isso já é um grande avanço. Então, acho que a OAB também tem trabalhado nessa questão cultural de enxergar as advogadas mulheres, né? Tem uma comissão própria para isso, enfim, acho que a gente está caminhando na evolução desse processo que, de fato, é histórico e antigo, mas caminhando para melhorar nossas condições. Queria fazer uma pergunta em relação à sua carreira, né? Em que momento assim, a doutora escolheu o direito previdenciário, o direito do trabalho, né? A justiça do trabalho para atuar, é muito atuante, e assim, naquela época, né, quando a doutora escolheu, teve assim uma pesquisa de mercado, foi gosto pelas matérias desde a faculdade, colegas que a trouxeram para essa carreira, porque eu vejo muitos colegas meus, né, e, enfim, pares que têm muita dificuldade de escolher assim, o que o meu escritório vai fazer, né? Eu quero ser realmente uma pequena banca, é o que eu quero, eu gosto de advogar, gosto de administrar meu próprio negócio, mas como eu escolho o nicho de mercado, como eu escolho aonde eu vou entrar, como atuar, eu acho que tem essa dificuldade inicial, é muito clara para os escritórios, para os advogados mais novos, né? Então, assim, a gente olha lá na frente, uma carreira consolidada como a sua, o que a doutora aconselharia, assim, se eu tivesse hoje, eu acabei de me formar, fiz pós-graduação e sei lá o quê, mas como eu escolho para onde eu vou, para que lado eu posso andar para conseguir me colocar no mercado? Bom, Fernanda, outra pergunta de milhão. Aliás, eu já estou somando 2 milhões. Tá rica, né, doutora? Pois é. Eu não estou com essa bola toda, Fernanda. Eu acho que a gente continua aí na batalha, né? Ainda mais nos dias atuais, ninguém pode dizer que está com o pé no Raider, né? Raider, ainda existe essa sandália. Ou então, eu estou fazendo comercial de sandália havaiana, é melhor quer dizer, as havaianas, né? Então, vou parar por aqui. Mas eu vou te dizer o seguinte, na época, eu vim de uma época que a gente ainda podia fazer opções por vocação, assim, gostar, né?
Eu acho que como eu estava sempre envolvida com o movimento estudantil, e é uma coisa interessante, né? Porque por aula, negativo. Eu estudei na UERJ, a UERJ sempre foi mais voltada para o direito público, né? Na área trabalhista, só eu e um antigo colega, o Ricardo, que depois foi ser chefe do Banco do Brasil na área trabalhista, e também largou, rapidinho largou. Não quis mais fazer a área trabalhista. Eu fiquei a única que saí da minha turma para fazer direito de trabalho. Então, não foi pelas aulas, apesar de, enfim, ter tido um excelente professor, mas não foi. Foi mesmo porque eu queria fazer direito de trabalho. Talvez o que tenha influenciado também foi o fato de que, como nós viemos numa época que nós estávamos reabrindo os centros acadêmicos, né? O movimento estudantil era um movimento muito forte, porque nós estávamos ainda no final, né, da ditadura militar. Então, nós reabrimos o centro acadêmico e vocês vão ver que eu não estou mentindo, é só ler o livro do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, o Beto, ele era o meu vice-presidente. Eu fui presidente do CALC, do Centro Acadêmico Luiz Carpenter de Direito. O Beto, eu vou chamar de Beto, no outro dia, você chamou o ministro de Beto? Eu disse, gente, ele era meu colega de faculdade, entendeu? O Beto era o vice, manhã, que a gente tinha um vice-manhã e um vice-noite. Então, era o vice-manhã e o vice-noite era o Nery. O Nery é simplesmente tesoureiro do Sindicato dos Gráficos. E eu fui parar no Sindicato dos Gráficos, onde o Sindicato dos Gráficos, na época que eu comecei, era um sindicato assim, porreta. Você tinha os maiores nomes da advocacia trabalhista, estavam lá. Celso Soares, e vai por diante, entendeu? Serginho Moreira. Era um jurídico de respeito. Everardo Martins, Everaldo Martins. Bom, e aí eu acho que a gente vai pegando gosto também, é aquela coisa de você pegar gosto, né? E aí fui em frente. Vamos dizer que se eu tivesse iniciado numa outra, talvez na área de direito de família, e também tivesse, vamos dizer assim, evoluído, né, dentro da área de família, talvez eu seguisse família, entendeu? Mas a minha escolha inicial se deu mesmo porque eu queria fazer direito de trabalho, né? Eu acho que hoje é mais difícil. Hoje não dá para fazer dessa forma. Agora, tem uma coisa interessante, é que na Europa, né, você tem uma das disciplinas nas universidades. Eu agora esqueci o nome, realmente eu estou dizendo que eu estou andando esclerosada, mas tem um nome, a cadeira, o conteúdo da matéria, que você praticamente ela te dá elementos para você fazer as escolhas profissionais dentro da área do direito. É super interessante, entendeu? Inclusive, a palestra que eu dei sobre a questão da mulher, entendeu? Foi exatamente para uma turma que, enfim, estava assistindo aula dentro dessa disciplina. Entendeu? Então, tem disciplinas, hoje isso já é comum na Europa. Aqui no Brasil, nunca ouvi falar, né? Pode ser até que tenha, talvez em São Paulo, uma Mackenzie, enfim, alguma universidade do gênero tem essa disciplina, mas ela é voltada para te dar os elementos, entendeu? Que você possa escolher qual caminho dentro da advocacia você quer seguir. Bacana isso, né? Eu achei super interessante, porque te abre um leque, né? É o que eu estou dizendo, hoje você tem muita especialidade, e muita gente não sabe, né? Não conhece as especialidades, entendeu? Então, acabam nem tentando, enfim, mudar um pouco a sua atividade para arrumar uma oportunidade, porque não conhece, por desconhecimento mesmo, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa que vocês podiam ver na comissão, entendeu? E aprender um pouco com a história, né, do conteúdo aí das disciplinas nas universidades europeias, entendeu? Na Clássica de Lisboa é o professor Raimundo Neto, ele é nosso sócio no IAB, entendeu? É procurar por esse nome
Tem um nome a disciplina, realmente agora não estou conseguindo lembrar de jeito nenhum. E eu vou ficar aqui forçando a memória e não vou conseguir lembrar. Mas isso é uma forma, entendeu? E acho que tem que ser feito isso. Né? Hoje não dá para se assim. Eu gosto. Se coincidir, ótimo, tudo bem, entendeu? Mas se não coincidir, você vai fazer o quê? Né? Você tem que pegar aquele negócio, é pegar ou largar. Entendeu? Então é melhor pegar do que largar. Pelo menos você vai estar na área, pelo menos você vai estar na profissão. Com certeza, excelente contribuição. Vamos pesquisar isso. Muito bom. Obrigada, doutora. Nada. Verdade, obrigado, doutora. Pode ser até que tenha algum estudo de mercado também, não só a aptidão de cada um, mas o mercado que a pessoa está envolvida, está inserida. Obrigado, doutora. A gente Não, vai mas é pesquisar. exatamente uma disciplina para isso. Ponto. Sim, Entendeu? analisando as circunstâncias de cada um, para cada um saber fazer uma análise, né? Os professores nessa disciplina trazem pessoas para darem palestras, exatamente para expor, por exemplo, como é que está a advocacia feminina no Brasil, de forma geral. Eu fui falar sobre isso. Então, eu fiz uma comparação com Portugal. No que eu fiz com a comparação para Portugal, eu nem sabia disso. Entendeu? Aí eu me deparei com a existência dessa cadeira, né, dentro das universidades, na Europa, de uma maneira geral. Então, bacana, achei bacana. Muito bom esse intercâmbio para a gente, muito, muito importante. Obrigado. Queria chamar a doutora Jéssica Brito. Oi, boa tarde para todo mundo Jéssica? novamente. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, não tem como falar de doutora Rita Cortez sem lembrar todo o seu histórico, né? Doutora Rita, além de uma referência na advocacia, ela tem todo um histórico de militância e que passa a ser uma inspiração para a gente, sobretudo para as advogadas, né? Para a advocacia feminina. Não é à toa, doutora Rita, que essa sala está tão cheia. Não é sempre que essa sala virtual está cheia assim. E ainda bem que hoje nós mulheres somos a maioria, né? Afinal, somos a maioria já dentro da advocacia. Então, por que não ser a maioria também em todos os lugares? Mas, doutora Rita, a senhora tem um histórico de atuar para direito sindical, convenções coletivas, tem um histórico na militância, hoje é presidenta da IAB, esse instituto tão importante para a advocacia. E o que a senhora acha, assim, né? Qual é a importância da militância para a advocacia, sobretudo para as pequenas e médias bancas da advocacia? Eu acho que é fundamental. O intercâmbio, né, através dos movimentos sociais, você vai tendo um intercâmbio, você vai alargando os seus horizontes. Né? Eu perguntaria até para vocês, assim, estando na ordem, estando numa comissão, atuando numa comissão, né, como fica interessante, porque vocês vão conhecer pessoas de outras comissões, pessoas que às vezes até falam dos problemas nas suas respectivas áreas. Então, isso é fundamental. E outra coisa, uma característica, isso nós estamos cumprindo um dever da advocacia. Muitos advogados não entendem isso. Quando nós atuamos socialmente, politicamente, né, nós estamos melhorando um ambiente de trabalho para o próprio advogado, para a própria advogada. Né? Nenhuma advocacia cresce fora do ambiente democrático. Entendeu? Então, nós temos o dever. O nosso juramento manda a gente cuidar disso. Né? E as pessoas esquecem que elas fazem um juramento e que, nesse juramento, você tem que cumprir o seu papel social. Mas não é cumprir o seu papel social por cumprir. Não, é porque você está criando também uma situação em que você pode ajudar a melhorar não só a tua performance, como a performance de outros colegas. Agora, o mais interessante, né? Então, já que vamos falar, está vendo, Fernando? Olha, teu filho passou aí atrás, né? Falando de responsabilidade familiar. Se quiser botar ele aqui na telinha, também não tem problema. Bom, ele já apareceu. Não, pior é quando tem cachorro. Eu acho que o Cláudio, quando apareceu aí, eu acho que tinha um cachorro aí latindo, né? Aí você fica assim, da onde que vem esse latido? Assim, não pode ser da pessoa que está falando, evidentemente, né? Brincadeira, hein, Claudinho? É só para descontrair também.
Mas vamos lá. Então, eu acho que eu tive uma época que eu participei, de alguma forma, porque todos nós viemos assim, nós criamos um movimento pós-ditadura, que era um movimento de renovação, né? Na ordem, quem dominava a ordem dos advogados na década de 70, 80, era a Chapa Azul, chamado Movimento Grupo Azul, que era um grupo que egresso da Light, né? Pessoas mais conservadoras, etc. E nós que tínhamos assim uma disposição, né, de se manifestar contra, né, contra o regime militar, criamos o chamado Movimento de Renovação. Aliás, o Movimento de Renovação contribuiu, inclusive, para que nós ganhássemos a eleição do Sindicato dos Advogados. Né? Nós ganhamos a eleição do Sindicato dos Advogados através desse movimento chamado Movimento de Renovação. Quando juntou o Movimento de Renovação com a Chapa Azul, nós conseguimos ganhar com Costa Neto, Francisco Costa Neto. Então, Francisco Costa Neto, ele foi o candidato que foi fruto dessa junção, Movimento de Renovação com algumas pessoas da Chapa Azul, né? Então, tudo isso permitia que nós ousássemos no sentido de criar espaços que até então não existiam dentro da ordem, né? E um deles foi a OAB Mulher, né? Então, no outro dia eu estava me lembrando de Joselice, a Moema Batista, que até, enfim, dá o nome à medalha que tem sido meu Deus, concedida pela CAARG. A Glaete, no outro dia eu me lembrei de Aglaete, Jesus Maria José. A Glaete era uma negra, a Glaete era trabalhista, como nós. Aliás, isso só tinha Joselice era trabalhista, Moema era trabalhista, entendeu? Realmente, nós, movimento trabalhista, sempre na vanguarda, sempre na vanguarda. Bom, mas então a Glaete foi uma pessoa muito discriminada. A Glaete não havia um dia que ela não entrasse na Justiça do Trabalho que a gente não tivesse que chamar um delegado da ordem, entendeu? E ela era desaforada mesmo, não levava, entendeu? Não levava desaforo para casa. Então, ela retribuía, né? Então, desaforo para cá, desaforo para lá. Então, eram as pessoas, né? Glória Márcia Persinoto e tantas outras. Eu não vou ficar realmente falando das pessoas, porque a gente diz a pior coisa, você começa a elencar as pessoas e aí esquece do nome de alguém, aquela pessoa fica inimiga tua para o resto da vida. Entendeu? Então, a OAB Mulher, né, surgiu nessa época, na época do Costa Neto, como tinha a Comissão dos Recém-Formados, que hoje é a OAB Jovem, entendeu? Como tinha a Comissão do Advogado Empregado. É isso aí, entendeu? Então, é uma evolução, e para nós foi muito importante, né? Isso dava condições da gente ter, hoje, eu acho que uma boa parte das pessoas que eu conheço, né? Não só na área trabalhista, mas também em outros segmentos, se dá por conta exatamente dessa participação mais ativa. Na hora que as pessoas perceberem, né? Alguns colegas nossos, né? Perceberem, né? Que isso daí é importante para a sua formação também, né? Talvez eles mudem de ideia e enfim, não fique falando tão mal das nossas instituições de representação, como a Ordem, como o IAB e tantas outras entidades aí, entendeu? Que as pessoas falam muito mal sem conhecer. Né? Sem conhecer, Verdade, sem participar. É feito assembleia de condomínio, né? Então, se você não estava lá para votar, aí, meu filho, não estava lá, não participou, dançou. Verdade, doutora Rita. Olha, muito obrigada, foi muito esclarecedor. Como eu disse no início, muito mais do que uma referência, do que uma autoridade, a senhora é uma inspiração, né? A doutora Joselice deixou um legado e a senhora também é inspiração para todas nós, para a advocacia feminina. Poxa, obrigada, foi muito esclarecedor. Vai me fazer chorar aqui, hein, mas é verdade, doutora Rita. Obrigada. Obrigado, doutora Rita. Obrigado, Jéssica. Que linda essa participação.
Doutora Rita, queria chamar a Raquel Bivar para contribuição também. Olá, doutora. Agradecer primeiramente pela excelente entrevista e faço votos à opinião da Jéssica também, é uma inspiração. E estou podendo conhecer melhor essa história hoje, de perto, que não tinha tido a oportunidade ainda de vê-la ao vivo, digamos assim, né? Ao vivo. Então, eu tenho acompanhado que a IAB tem feito algumas palestras, embora não tenha uma comissão específica sobre direitos de LGBTQIA+, tem interesse na inclusão das minorias. Eu tenho visto alguns trabalhos da IAB nesse sentido, palestras, cursos, enfim. E tendo em vista isso, eu queria saber como que a doutora enxerga a inclusão dessa população, dessa minoria, nos escritórios de advocacia, principalmente nas médias e pequenas bancas, se existe alguma iniciativa da IAB nesse sentido, e se de repente tem interesse em criar uma comissão específica ou se isso já é abordado em alguma outra comissão. Olha, isso não é abordado em outra comissão, a gente tem a comissão da mulher. Comissão da mulher. Uhum. E foi até criado na gestão do Técio, que foi meu antecessor. E a Débora Prates, que é a presidente da... Ela tem trazido, assim, ela tem colocado os debates muito interessantes. Eu tenho observado. Né? Então, eu acho que diferente, eu acho que dentro daquela coisa do perfil do IAB, sempre trazendo, quer dizer, a gente tenta discutir de forma mais profunda determinadas temáticas, né? Eu acho que é fundamental. Eu sempre, quando participo, eu digo assim que a história do Brasil, né? Eu disse até no outro dia num evento que a história, a gente maltrata muito a história do nosso país, né? Deixando alguns personagens de fora, deixando de tratar daquelas pessoas que são incluídas. Não existe sociedade, né, evoluída, civilizada, né, com tanta exclusão, né? Exclusão de gênero, de opção sexual, de raça e principalmente social, né? A desigualdade, né, ela só cresce, ela só aumenta. Quer dizer, o fosso, né, de desigualdade é muito grande, né? Eu falei assim, gente, não é possível que as pessoas não consigam se indignar, entendeu? Com tantas pessoas passando fome, entendeu? Você vê pela televisão a pessoa numa fila imensa para pegar 300 pratas, 400 pratas, que não dá nem para comprar, né? Um terço da cesta básica, entendeu? É muito triste isso, né? E eu disse assim, gente, a gente tem que ter capacidade para se indignar, nós somos advogados, a gente lida, né? Lida com os nossos clientes, a gente lida, nossa matéria-prima enfim, são esses conflitos sociais, né? E não só individuais, mas coletivos também. Então, enfim, eu acho que é uma possibilidade, mas eu estou evitando de criar comissões, pode ser até que o meu sucessor ele venha criar uma comissão específica, primeiro, porque nunca ninguém, assim, com a história da comissão da mulher e dos deficientes, não houve nenhuma outra demanda. Dos deficientes da mulher, houve demanda específica para criar a comissão. Então, a gente é assim, a gente trabalha, vai abrindo as comissões à medida que a gente vai ser demandado, né, a manter um espaço de discussão, de criação de teses, né, dentro de determinadas situações, como, né, dos grupos que são excluídos, né, socialmente. Não vou falar de vulneráveis, não. Esse negócio. Primeiro que a gente não é minoria, né? E vulnerável, enfim, uma expressão que eu não gosto. São vulneráveis, mas eu não gosto. Entendeu? Mas, enfim. E eu evito criar muitas comissões, porque às vezes você cria a comissão e a comissão não atua. Entendeu? Aí você fica com uma comissão pro forma. Entendeu? Então, às vezes, um sócio, ele entra naquela comissão, é ele e mais dois. Entendeu? E nada, nem atividade, nem indicação para aparecer. Aí eu acho que é preferível a gente trabalhar, entendeu? Com aquilo que a gente sabe que vai funcionar, entendeu? Que vai produzir, né? E que vai ter um retorno positivo para o Instituto.
mais ou menos por aí. Tá, Raquel? Não sei se eu consegui te responder. Sim, obrigada. Obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado, doutora Rita. Andréa Paiva, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Thiago, Cláudio Boa tarde. Goulart, doutora Rita. Boa tarde, é um prazer poder participar dessa entrevista. Doutora Fernanda, a Gabriele, doutora Raquel, a Jéssica. Eu acredito que eu sou o único civilista no meio de tanto advogado trabalhista, mas eu vou tentar aqui colocar uma pergunta. Mas antes de mais nada, doutora Rita, duas questões, duas situações. Primeiro, como que faz para entrar nessa comissão do vinho? E essa comissão do vinho espantou o Álvaro, que está devendo um vinho para mim e para o Cláudio Goulart, que ele sumiu do mapa, né? Então, eu queria saber como é que faz para entrar nessa comissão do vinho, que eu achei sensacional essa comissão. Olha, cobrança ao vivo eu nunca tinha visto, não. Entendeu? E eu acho que o Álvaro não vai pagar, não, porque ele continua com o avatar dele, ele vai fugir aí do compromisso. O Cláudio sabe disso, sabe aquele vinho que não está devendo já desde o ano passado. O Cláudio sabe disso. Doutora, a questão é o seguinte: como que a senhora, como você poderia se ver no direito hoje se houvesse lá atrás uma gestão de escritório de advocacia na faculdade de Direito? Como que você poderia imaginar a sua projeção profissional tendo uma gestão de escritório de advocacia, tendo informações, aulas, orientações sobre cliente, sobre carreira, sobre concorrência, sobre gestão tecnológica, enfim, dando todo um suporte para que um acadêmico possa sair para o mercado com informações necessárias para poder ele tomar suas decisões com relação ao que ele vai fazer na advocacia. Ele seria um melhor advogado? Essa é a minha pergunta. Não, eu acho que a estrutura de escritório não te torna um bom advogado, né? Ele ajuda você a desenvolver a sua atividade. Eu acho que você, para ser bom advogado, primeiro, eu acho que você tem que se conscientizar do papel o papel profissional que você exerce. Segundo, ter capacitação profissional, ter formação, né? Conhecimento, né? Estudo, né? Eu acho que um atendimento qualificado faz a diferença, né? Então, acho que não é a estrutura do escritório que proporciona isso. É lógico que facilita para você realmente poder prosseguir na tua carreira, né? Porque é uma carreira. Você se projeta fazendo uma carreira jurídica, entendeu? Isso tanto trabalhista, civilista, entendeu? Enfim, quem está na área tributarista, criminalista, enfim, né? Criminologista, vai aí por diante. Então, eu acho que se você tem uma orientação para melhorar uma estrutura de escritório, você poder melhor atender a sua clientela, entender melhor também quais são as opções que você tem, né, para que você possa evoluir nessa carreira, ótimo, sensacional. Entendeu? Eu acabei de falar, inclusive, dessa disciplina que se tem em algumas universidades europeias, que é exatamente para a pessoa ter uma orientação, dados básicos, né, em que ela seja orientada para seguir uma determinada especialidade, né, no direito. Acho tudo isso muito, muito interessante. Mas eu não vejo assim que é essa estrutura que vai fazer você ser um excelente profissional. Aliás, eu acho que eu também já disse que eu acho que nos dias atuais, né, eu acho que a grande dificuldade é você ter como é que você vai angariar a clientela te conhecer. Quer dizer, como é que você vai fazer que as pessoas conheçam o bom trabalho que você pode desenvolver dentro de uma determinada demanda, né? Seja ela de assessoria, de consultoria
ou de litigioso. Aí entra aquela história da publicidade, né? Hoje isso está sendo discutido na OAB Federal, né? Que é aquela coisa do marketing, né, virtual, marketing de mídia, entendeu? Quantos de nós quantos advogados estão fazendo live exatamente para projetar o seu escritório, entendeu? Não tem contratação com empresa direta, entendeu? Então, você não tem já vamos dizer assim, uma clientela consolidada e você precisa, para exatamente formar essa clientela, entendeu? Que as pessoas conheçam. E às vezes você tem consolidado e você quer ampliar, porque hoje a situação está muito difícil, entendeu? Eu acho que alguns advogados estão estão tendo que rever contrato com seus clientes, né? Eu, lá no escritório, a gente já teve que rever uns 2 ou 3 contratos, entendeu? Porque pediram aquele negócio, tudo cai na conta da pandemia, entendeu? Olha, não vai ser possível, tal, e você aí segura de cá, segura de lá, negocia, né? Negocia, mas acaba tendo que reduzir. Quantos estão perdendo o contrato? Ah, não, esse valor, o camarada vai procurar uma pessoa, ainda que não seja, né, uma pessoa que possa dar um retorno qualificado àquilo que foi demandado, mas pelo menos, entendeu, não custa caro. É isso, entendeu? É simples assim, né, custo e benefício. Né? As pessoas raciocinam muito nisso aí. Então, eu vejo assim, isso é uma coisa que a ordem tem que discutir rapidamente, né? Porque, de repente, a gente está fazendo as lives, entendeu? E gente, não é possível. Eu estou aqui falando com vocês, o pessoal está me mandando mensagem. Aí passa assim na tela aqui a mensagem, aí eu paro para ler o que é. Olha, esse aí está crucificado, acabou de perder o emprego. Estou brincando, estou brincando. Pô, se a pessoa estiver então acompanhando, aí agora que então, né, o bicho vai pegar. Mas olha só, então eu acho que isso, a ordem, né, a ordem tem que rapidamente, né, construir realmente uma alternativa para que todos possam fazer isso, porque todos estão fazendo. Entendeu? Você coloca, por exemplo, ganhamos uma causa XYZ, né? Conheça mais. Né? Enfim, hoje você tem advogados dentro de escritório, de alguns escritórios, que são destacados para fazer esse trabalho, entendeu? De marketing jurídico ou trabalhar com mídias sociais. Então, isso é uma coisa assim, super interessante. Não é fácil, não. Não é fácil. Né? Ou você tem uma assessoria, você tem que ter alguém por trás te assessorando, porque ter só um site não adianta. Não adianta. Entendeu? A gente já teve aquela história do site, ter um site super modernoso e tal, mas isso não atrai cliente. O cara pode até, na hora, assim, para tirar a dúvida, ir lá no site, ver qual é o teu currículo, entendeu? Ver se você tem uma outra especialidade, por uma indicação de alguém, e aí o site é válido. Não estou dizendo que o site não seja válido, mas é o que eu estou dizendo, não adianta você ser capaz de ter um escritório estruturado se você não tem cliente. Gerar conteúdo, né? E gerar conteúdo. Exatamente isso. Gerar conteúdo. É verdade. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado, André. Doutora Rita, a gente está chegando, infelizmente, ao final. E eu vou deixar a última pergunta para o nosso querido amigo, coordenador da Escola de Gestão, nosso membro do IBPEA, nosso querido amigo, presidente do sindicato, Cláudio Goulart, seu amigo, né? Vi a forma que vocês dois gostam tanto um do outro. Então, Cláudio, vou deixar a última pergunta para você, agradecer a todos os entrevistadores que estiveram hoje aqui com a gente, que muito enriqueceram essa edição histórica de um ano com a doutora Rita Cortez, presidente do IAB, uma advogada que inspira diversas mulheres, homens, a advocacia de modo geral. Eu, como representante do IBPEA, estou muito feliz e orgulhoso de poder fazer esse grande encontro. Doutor Cláudio, por favor. Bom, eu aqui, como vai ser a última pergunta e a minha última participação, eu deixo meu abraço aqui para a doutora Fernanda Negreiros, né, nosso amigo, parceiro, professor André Paiva, a minha diretora lá também membro lá da comissão, a doutora Jéssica Brito,
a Gabi, também da comissão, a doutora Raquel, que brevemente eu mandarei já o ato, te nomeando lá na comissão da gestão de pequenos e médios escritórios. Né? Minha amiga, eu não vou te chamar de doutora, porque não tem nem como te chamar de doutora. Né? Eu só te chamo de amiga, minha parceira, né? Minha confidente. Como o Tiago falou, uma das nossas principais funções que nós andamos ao longo dessa pandemia todinha, e eu provoquei exatamente início daquela fala minha, a pergunta como o IAB estava realmente se vendo nesse mundo virtual, a nossa comissão de gestão da qualificação de pequenos e médios escritórios, que nós tivemos o prazer também de estarmos juntos no primeiro colégio de presidentes, né, da subseção, e que, infelizmente, tivemos que terminar cedo em decorrência da pandemia. Naquela ocasião, o Luciano havia noticiado para que as subseções entrassem em contato comigo para que a gente pudesse fazer essa gestão presencial em todas as subseções do Estado do Rio de Janeiro, que são 63. Não foi possível, infelizmente, a pandemia, como você bem falou, nós passamos a viver um mundo que nós jamais imaginaríamos que vivenciaríamos. Né? Eu, por exemplo, não tenho muita técnica ainda com a informática. Né? Eu, felizmente, tenho um filho que conhece, mas nem toda hora está do meu lado, preciso me socorrer, e nós tivemos que criar uma logística para que pudéssemos administrar essas aulas virtualmente, montar uma equipe. E que, como você sabe, essa experiência que você tem, é muito mais difícil. Uma coisa que se nós fizermos uma reunião presencial, uma coisa que você falou, a gente está ali perto, olha para um, vê a reação de outro, pergunta, você envia online é uma complicação, porque ora um não entende, daqui a pouco liga para você, isso tudo por e-mail, por WhatsApp, mas, enfim, nós, ao longo do ano de 2020, nós percorremos, foram 19 subseções e conseguimos falar com mais de 600 advogados. Né? Eu queria ver qual era a sua opinião sobre essa comissão que nós criamos e que ela também vai ser um ponto de partida para a nossa instituição, a OAB, que eu sei, tanto eu quanto você, a gente ama aquilo ali demais, a gente sabe qual foi a luta que a gente travou ao longo dos anos para a gente chegar na OAB, né, da luta desde lá do sindicato, que você ainda participou bem antes, um pouco antes de mim, né? Mas até nós chegarmos lá e implementarmos essa política, inclusive da OAB século XXI, a nossa função dessa comissão está indo nessa subseção para dizer como eles vão se adaptar, né, com a formalização, né, com a fundação, formalização de sucessão, contratos que eles podem fazer entre pessoas jurídicas, seja na unipessoal, na sociedade de advogados. Como é que eu posso ter um cliente? Eu sou um tributarista, mas eu tenho a doutora Rita, que tem também uma pessoa jurídica que é especialista na área de trabalho, né? Eu posso me associar a ela através de um contrato. Né? Então, eu tenho aquele cliente, né, que é de minha confiança, que ele quer que eu participe de um contrato, mas como eu não sou especialista daquela área, eu posso contratar a doutora Rita para participar comigo. Né? Essa é uma das aulas que a gente dá da LGBT, que eles não estão sabendo, o Tiago há pouco falou, como é que nós vamos viver nesse mundo, né, da lei de proteção de dados, como é que eu vou me inserir nisso daí. E a nossa principal função também nessa comissão, que o Luciano está altamente entusiasmado com ela, e eu venho conversando com toda a equipe, eu acho que nós temos que passar também a ordem para o mundo virtual, ou seja, do processo eletrônico. Não há mais condição da gente, nesse mundo que tem, eu estou falando lá com o Bom Jesus de Itabapoana, que é lá perto de Minas, ele perde quase 4 horas para vir no centro do Rio entregar um processo ou pegar um despacho do processo e voltar. Né? Então, minha amiga Rita, eu gostaria de que você pudesse divagar um pouco sobre isso, como é que você vê essa situação. Eu acho que o IAB, que é uma casa de estudos, chama assim, me permite chamar, de estudos importantes,
né? Aquilo ali é uma academia, na realidade, eu chamaria aquilo de uma academia, né? De tantos pareceres, como você bem falou, dos estudos que tem ali, né? Como é que você poderia... a ideia, né, realmente, que você tem, né, desse mundo virtual que a gente tem, que eu acho que o presencial ainda vai viver muito tempo, mas eu acho que a gente, aos poucos, a gente tem que ir se adequando a esse mundo que eu acho que não volta a ser totalmente presencial, né? Então, essa é a opinião que eu tenho. Eu gostaria que você dissertasse sobre ela e dizer, mais uma vez, do prazer em estar com você, né? A saudade que eu tenho de estar junto com você, te abraçar, te beijar, da gente conversar com um amigo, que a gente sempre falar devagar sobre família, sobre, enfim, sempre os assuntos que nos trouxe, né, nessa união, nessa parceria, e dizer para você, né, que você sabe que eu tenho uma profunda gratidão, né, por todo o histórico que a gente tem, né, dos momentos que a gente passou, né, e você sempre aquela amiga fiel, entendeu? E torcendo por nós. Então, é um prazer imenso tê-la aqui, entendeu? E um forte abraço ainda aqui de longe. Ai, Cláudia, realmente a gente sente muita falta desse contato, né? De realmente de abraçar, de estar presencial, quer dizer, enfim, da troca pessoal, né? Presencial. Mas a gente vai chegar lá, né? Eu acredito nisso, a gente tem que acreditar nisso. Eu acho que tecnologia, ela tem que, como tudo na vida, ela tem que ajudar, ela tem que ser um instrumento, ela não tem que ser um fim em si mesmo, né? As pessoas já dizem, não, tudo é tecnologia, não é assim. A tecnologia não pode substituir o ser humano, né? A gente não pode permitir isso, né? Então, acho que tem realmente as vantagens, como tudo na vida, né? Tem as vantagens, tem as desvantagens. Então, acho que não pode ser... Eu acho que a única coisa que a gente não pode fazer é generalizar. É dizer assim, não, vai ser esse é o novo normal. Aliás, ao contrário, eu não gosto de usar essa expressão, né? Eu acho que isso não é normal, né? Então, essa coisa de novo normal dá assim, ideia, feita com a coisa da resiliência, né? Não, porque fulano é resiliente, esse grupo é resiliente. Dá, assim, sempre para mim, a sensação de que a gente está se acomodando com determinadas situações, a gente não pode se acomodar a determinadas situações, né? Existem diferenças. Então, nós não podemos, né, tratar a tecnologia de forma a permitir que ela, né, acelere um processo de exclusão das pessoas. Quantos advogados vão ser excluídos, preto no branco, excluídos, né? Enfim, da sua atividade profissional, porque não tem acesso à tecnologia. Você vai em alguns lugares aí que a internet, entendeu? Não tem, a internet não pega, o camarada fica congelado. Imagina você está sustentando um processo oralmente, fazendo uma audiência, entendeu? E congela, a gente parece que está numa sessão espírita. Estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Entendeu? Então, sabe, é complicado isso. Então, tem diferenças. E acho que o advogado no interior ele sofre muito mais do que a gente. Não só pela questão de acesso, isso é histórico, né? Isso é a evolução do próprio Estado. É por isso que eu estou dizendo que tem coisas que a gente não pode dissociar, entendeu? Da história, da formação social, enfim, cultural nossa. Não dá para fugir disso, né? Então, você não pode tratar as coisas isoladamente. Agora, a comissão ela é importante porque ela traz, eu acho que ela mostra, né, que é possível superar, é possível seguir em frente principalmente com solidariedade. É você querer ajudar um colega. É aquele negócio, não é adotar a política do pão que o diabo amassou, como eu falei. Entendeu? Você, entendeu? Acreditar que você pode ajudar um colega. Entendeu? Você não vai mudar, de repente mudar o cenário, né? Acho que o cenário vai ser muito difícil. Acho que a ordem, por exemplo, está fazendo todo um esforço para conseguir garantir que os advogados continuem na sua atividade através desses escritórios compartilhados, colocando à disposição, mas não cobre todo mundo, entendeu?
sinceramente, preto no branco não vai cobrir toda a advocacia. Olha quantos são, né? Entendeu? Cobre, enfim, então estamos fazendo o nosso melhor, entendeu? Mas não cobre uma pessoa com idade, entendeu? Como é que vai lidar com, entendeu? Com a plataforma Zoom? Eu vejo isso pelo Instituto, entendeu? O Ricardo César Pereira Lira, que foi presidente da casa, foi diretor, inclusive, da Faculdade de Direito da UERJ, entendeu? O Ricardo, poxa, eu só faltei bater palma, colocar soltar fogos, porque ele conseguiu entrar na sessão. Eu falei, professor Ricardo, olha só, entendeu? Chama alguém na tua casa, olha, me conhece, né? Chama alguém na tua casa e ajuda. Você tem que ter a plataforma Zoom, mas o que é Zoom? Entendeu? Zoom! Ele é muito engraçado também, né? Ele Zoom! Eu disse assim, mais ou menos isso aí, professor. Aí ele conseguiu, colocou alguém. Eu me ofereci, não me ofereci, não, mas o rapaz lá que faz o nosso técnico de informática, com todos os cuidados, mostrando atestado, entendeu? O exame de Covid, para ir na casa dele, para colocar o Zoom, entendeu? Mas, enfim, ele conseguiu. E a gente ficou, todos nós ficamos super felizes, entendeu? Mas também entrou uma vez só. Então, das pessoas com uma certa idade, entendeu? E o Ricardo não esconde, né? Então, eu não estou falando nada que vá, entendeu? Chatear o nosso querido professor, uma grande personalidade jurídica da nossa comunidade jurídica, graças a Deus vive com saúde, né? Um Villemor, 100 anos, nós comemoramos 100 anos de Villemor, entendeu? Villemor, ele só fala comigo pelo fixo, ele não consegue nem falar, às vezes, pelo celular, entendeu? Dificuldades em lidar com as tecnologias, e a gente não pode tirar as outras pessoas por nós, né? Tem feito aquele filminho do Porta, eu acho que não é Porta dos Fundos, não é Porta dos Fundos, não. É um outro que sempre tem uns filmes muito interessantes, né? Nós somos privilegiados. Assim, aí ele pergunta assim, você sabe o que é ser privilegiado? Nós somos privilegiados, entendeu? Eu estou aqui com uma internet, eu consigo passar uma fibra ótica para não cair, entendeu? A conexão com a internet, entendeu? Eu consigo colocar um monitor grande, um treco, ele é desse tamanho, que é um pandeiro aqui iluminando, de iluminação. Se eu mostrar o microfone, vocês não vão acreditar. Ó, aqui, ó. Aqui. Peraí. Aqui. Aqui parece um estúdio, entendeu? Mas quantas pessoas, né, têm acesso a isso, têm condições, ou até têm acesso, mas têm condições de bancar, entendeu? De realmente se equipar, né, para fazer videoconferências, para atuar, né, telepresencialmente com relação à prática dos atos jurídicos. Quantas? Então, acho que a comissão, enxergando isso, orientando, fazendo o melhor que ela possa, né, de forma a contribuir com aquele profissional supere esses momentos que é um momento muito complicado para todos nós, poxa, já está fazendo um grande trabalho. Gente, eu vou ter que me despedir. Agora tem uma posse de uma associação no Piauí. Doutora Rita, a gente agradece demais. Um beijo grande para a doutora. Pessoal, vamos encerrar essa entrevista, celebrar um ano da nossa revista da melhor forma possível. Doutora Rita, um grande beijo. Obrigado. Olha, um beijo no Claudinho. O Álvaro está ali com o Avatar, então não vou mandar beijo nenhum. Ele agradeceu, ele foi comemorar o aniversário da filha dele, ele mandou um beijo para todos. É verdade, está perdoado. André, Fernanda, Jéssica, Raquel, Gabriele. Doutora Rita, um abraço. Tchau, obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.